Começando agora mais uma celebração online da IBNU, a nossa comunidade saudável para um mundo melhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje o nosso muito bem-vindo vem diretamente daqui, de São Paulo, Brasil, mas o nosso muito bem-vindo é para iniciar a nossa celebração online lá da IBNU Flórida, a nossa IBNU dos queridos lá de Orlando. E começando a celebração de hoje, nós queremos aproveitar para convidar você para venha celebrar conosco, louvar, agradecer e, por que não, também pedir pelo cuidado e a bênção especial do nosso querido e amado Deus. E eu queria aproveitar para começar orando com você mesmo que está aí, que acabou de dar o play nesse vídeo. Venha sintonizar conosco, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus de onde você estiver e vamos nos preparar para ouvir a palavra, louvar e cantar ao nosso Deus juntos e ter mais uma celebração neste momento. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de online, de onde nós estivermos, ó Deus, louvar, agradecer e reservar mais um momento para louvar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós reconhecemos que o mundo passa por momentos e dias difíceis. Então, nesse momento, ó Deus, eu queria colocar de maneira especial, sob o teu cuidado, cada uma das pessoas que conectou aqui na nossa celebração. Que o teu cuidado, a tua bênção, o teu carinho especial e particular, que toca no coração de cada um, possa, ó Deus, nesse momento, entrar de maneira especial dentro de cada casa, cada vida, cada mente, e sondar ali, ó Deus, as necessidades, as lutas, os desafios, e que o Senhor venha trazer a tua bênção, o teu cuidado, e também nos colocar à disposição, ó Deus, aquilo que nós podemos fazer através desse canal, ou através das nossas vidas, que as pessoas que nos ouvem hoje, Deus, sejam abençoadas, e aqueles que também têm um motivo para louvar e agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e por todo o teu cuidado constante, ó Deus, que nós possamos louvar e agradecer ao Senhor hoje e celebrá-lo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos celebrar ao nosso Deus? Segue com a gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Deus te abençoe. Quebra corações.
acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada nem ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chegue atrasado. A sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, e nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Olá, este é um momento muito importante da nossa celebração, que é a hora de oferecermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos ler 2 Coríntios 9:7.
cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, com alegria, que você ofereça o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos agora abençoar projetos missionários, especificamente um no leste europeu, do pastor Anatoly. Estamos muito animados com isso, de poder levar o evangelho a lugares longe, onde não podemos estar fisicamente, mas abençoamos com os nossos recursos. Nós já temos a conta no Chase, o Zelle também. Todas as informações de como você pode doar estão aqui na legenda. Que Deus te abençoe, que te faça prosperar, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode celebrar com a IBNU Flórida aos sábados e domingos. Aos sábados nos encontramos online aqui no YouTube, às 20 horas do Brasil e às 19 horas da Flórida. E para você que nos acompanha aqui em Orlando, venha celebrar presencialmente conosco aos domingos, às 11 horas da manhã da Flórida, no número 6965 da Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco. Junte-se ao nosso momento especial de oração. Todos os domingos às 9h30 da manhã da Flórida, estaremos reunidos no número 6965 da Piazza Grand Avenue para pedir e agradecer a Deus pelo seu cuidado especial. Você já foi convidado para fazer parte de um Geek? Os Geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras, às 21 horas do Brasil e às 20 horas da Flórida. A live é pelo Google Meet. Quer saber mais? Então se conecte conosco pelo Telegram. Pelo aplicativo do Telegram, se inscreva no nosso canal. IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Chegou o momento na nossa celebração quando nós vamos ter a oportunidade de orar, de apresentar nossas necessidades diante de Deus. Então me acompanhe agora, vamos orar, pedindo que Deus continue abençoando a IBNU Flórida, todo o trabalho feito aqui em Orlando e também tudo aquilo que está relacionado com o nosso ministério e agora as nossas necessidades diante do Senhor. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento especial de celebração apresentar as nossas necessidades diante de Ti. O Senhor conhece, ó Deus, aqueles que estão enfermos, que precisam da Tua bênção. Nós queremos nesta hora suplicar o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua graça. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida espiritual, financeira, ó Deus, emocional, familiar de cada um de nós. Oramos por Orlando, pela Flórida, pelo Brasil, por todos, ó Deus, os ambientes que estão envolvidos no nosso ministério. Queremos agora entregar esse momento nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua ação poderosa, em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Espero que até aqui você já tenha sido abençoado com a nossa celebração. E hoje estamos dando sequência ao nosso estudo do livro de Neemias. Esse livro que realmente é muito fascinante, conta a história de um copeiro que de copeiro virou um governador. Muito bacana. E antes de começarmos a ler as Sagradas Escrituras, corre lá, pega a sua Bíblia. Quero fazer aí uma recapitulação do que nós vimos nos capítulos anteriores, né? Então nós falamos um pouquinho da história de Neemias, né? Da onde que ele veio, né? Por que tem esse livro aqui na Bíblia, né? Ele foi um rei do governo Artaxerxes. Ele sentiu ali no coração, quando ele tomou conhecimento que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, ele ficou muito triste, né? Ele passou a orar a Deus para que Deus pudesse falar ao seu coração. Ele tirou um tempo de jejum e ao mesmo tempo essa oração serviu como para preparar um caminho ali para o chefe dele, né? O rei Artaxerxes, para quando ele fosse conversar com o rei, a possibilidade dele ter ali uns
uns dias de folga de um trabalho para trabalhar no outro, que seria a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 2, né, que a oração dele, do capítulo 1, foi respondida, né? Deus trabalhou no coração de Artaxerxes e ele foi lá, abriu o seu coração para ele, para o rei, e o rei já estava ali, bem dizer, pronto para emitir o visto, né? O visto de viagem no passaporte dele, né? E assim foi concedido, ele conseguiu a autorização de ida, né? Documentos que fizessem ele poder sair da onde ele estava e ir para Jerusalém, para a reconstrução dos seus muros, né? E aí ele começa toda uma história depois ali com a situação que ele vai começar a enfrentar em Jerusalém, né? Ele começa a encontrar algumas pessoas em seus caminhos que começam a serem, como podemos dizer, opositores, né? E agora chegamos ao capítulo 4 do nosso livro de Neemias, e hoje nós vamos aí caminhando com aí alguns problemas, né? Nesse capítulo 4, ele mostra, o escritor ele mostra que ele começou a ter uma oposição que se tornou cada vez mais ferrenha contra a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? A princípio eles tentavam fazer aquela oposição moral, né? De ficar ali meio que ridicularizando, onde já se viu, vocês vão erguer esses muros, para quê, tal, né? Faziam piadas, né? E aí, percebendo isso, o que Neemias vai fazer? Entra justamente num período de oração, porém bem específico, né? Por essa causa, né? Ele quer terminar a reconstrução do muro, ele está disposto a fazer o que for necessário, Neemias, né? Então, quando começam a surgir novos ataques, ele intensifica, né, as orações, ele se movimenta de maneira com que todos ali sejam resolvidos, né? Ele também muda a estratégia de acordo com a necessidade, nesse capítulo 4. Então, Neemias, ele começa a realmente mostrar que ele não é só um líder, mas ele é um líder excepcional. Ele não fica ali reclamando das dificuldades, né? Ele pega e vai mãos à obra. Então, vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia, no capítulo 4, eu fiz aqui 4 divisões desse capítulo para com que a gente consiga chegar bem a entender bem as partes dele, né? Eu fiz uma primeira divisão que está ali em Neemias 4, do versículo de 1 a 3. Eu coloquei aqui que são os opositores, eles zombam da obra. Então esses versículos aqui, eles falam especificamente disso. Vamos lá. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, bastam que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. A leitura que eu estou fazendo aqui é a mesma daqui, então eu tenho aqui um tamanho de letra mais confortável, e olha só, eles já começam nesses versículos de 1 a 3 essa zombaria, né? Quantas e quantas vezes você tem um projeto na sua vida que você coloca aí uma linha do tempo, que você traça algumas estratégias, né? E aí, o que você faz? A gente muitas vezes quer comentar com um, com o outro, para muitas vezes coletar alguma opinião, para ver se nos ajuda, né? E aí, quando a gente começa realmente ali a startar, dar o início, né, no nosso projeto, a dar o start nesse projeto, aí algumas oposições começam, né? Onde já se viu, né, gastar o tempo dele nisso, gastar o dinheiro dele nisso daqui, fazer esse tipo de investimento, né? Então eles já começaram a ter ali uma certa resistência, né? Principalmente esses dois personagens, né, Tobias e Sanbalate, que eles estavam ali, né, apurrinhando, né, digamos assim,
a vida de Neemias, né? E nos versículos de 4 a 6, eu separei esses versículos mais especificamente como orando e agindo, né? Então vamos lá no versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e seja eles levados prisioneiro como despojo para outra terra. Versículo 5. Não perdoes os seus pecados, nem apaguem as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, muitas vezes nós estamos numa situação complicada e a gente se esquece da nossa ferramenta poderosa, né? E aqui o que nós vemos, né? Que além de oração, nós fomos agindo, né? Isso daqui me lembra um período, né? Quando eu comecei a namorar a minha atual esposa, nós uma vez estávamos conversando, né? Ela falando, né? Ai, quantas e quantas vezes, né? Algum rapaz chegava para mim e falava, estou orando por você, né? E ela falava, tá bem, amém, Deus abençoe, né? E aí, de repente, eu falei, bom, eu estou orando por você, mas eu vou agir, você quer sair comigo? Então, ali, somente para quebrar o gelo, eu usei um exemplo desse, né? Muitas vezes a gente precisa orar e agir, buscar a Deus, mas ir caminhando, ir tomando as nossas posições. E seguindo aqui no capítulo 4, dos versículos de 7 a 15, nós vemos que nós temos que lidar com os problemas. Muitas vezes aparecem as dificuldades e a gente tem que lidar. Vamos ver lá no versículo 7. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Astode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos venham, estaremos bem ali e no meio deles vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Versículo 12, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Aí no versículo 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armados de espadas, lanças e arcos. Versículo 4. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembram-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que tínhamos frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Olha só, que bacana, né? Muitas vezes a gente tem ali os nossos problemas, a gente não sabe como lidar, a gente precisa orar. E muitas vezes a gente precisa ficar ali um pouquinho em silêncio para saber o que Deus vai falar conosco, né? Ele sempre vai nos dar uma estratégia para como lidar com determinadas situações. Eu tenho realmente vários exemplos, né, na minha vida profissional, corporativa. Várias vezes a gente tinha problemas, principalmente de ordem de pessoal, de profissionais, né? E muitas vezes a gente tinha que se posicionar, às vezes até tomando alguma decisão drástica de desligar determinado funcionário da empresa ou coisas assim, mas antes de tudo eu buscava sempre sabedoria de Deus. Então, dentre os locais que eu trabalhei, principalmente empresas, Deus sempre foi me dando essa sabedoria para eu conseguir caminhar bem em determinados campos minados. E graças a Deus ele sempre esteve me dando estratégia. E é nisso que vamos falar agora no capítulo 4, do versículo de 16 a 23. Olha só. Daquele dia, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças.
os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que está construindo o muro, aqueles que transportavam material, faziam o trabalho com uma das mãos e com outra seguravam a arma. O versículo 18, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Versículo 19, então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados distantes uns dos outros ao longo do muro. Versículo 20, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Versículo 22, naquela ocasião eu disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tiramos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Muitas vezes a gente tem ali alguma situação complicada e a gente precisa de... temos uma estratégia definida e a gente precisa mudar as nossas estratégias. Né? E Neemias aqui ele foi muito sábio nessas mudanças de estratégia, porque olha só, se as pessoas ali ficassem só focados basicamente no trabalho, eles poderiam a qualquer momento ser surpreendidos e serem atacados e não terem nem como reagir mediante algum ataque. Então ele colocou ali homens trabalhando, enquanto numa mão carregava ali o material de construção, na outra mão estava a lança, e assim eles foram construindo o muro. Vejam só, que situação complicada. Muitas vezes nós passamos assim na nossa vida, né? Temos aí que reconstruir um muro. Vocês imaginem que já para construir um muro sem qualquer pessoa do lado já é difícil, né? Já é difícil, imagine você ter que construir o muro e ao mesmo tempo ter que estar ali ligado para saber se não está vindo alguém pronto para te atacar. E assim Neemias foi seguindo o seu foco, foi seguindo o seu planejamento, porque ele, acima de tudo, ele tinha Deus que tinha colocado paz ao seu coração para com que ele pudesse seguir nessa trajetória. Vamos adentrar no capítulo 5, que aqui a gente encontra mais probleminhas, não foi somente essas zombarias, não. No capítulo 5 a gente vê que novos problemas começam a aparecer, né? A gente não pode ser ingênuo e acreditar que a obra de Deus se desenvolverá sem desafios, né? Muito pelo contrário, né? Devemos estar prontos para enfrentá-los, né? Foi exatamente isso que Neemias fez. No contexto social de Jerusalém estava totalmente em ruínas. O povo, em sua maioria, não tinha nem o suficiente para viver dignamente, né? Ou seja, viviam dos requisitos dos cativeiros, né? Eram evidentes na economia, né? Então você imagina naquela época você andando por lá e vendo só destruição, as pessoas não tendo muitas vezes o que comprar, o que comer, então foi um período muito difícil, né? E além disso, provavelmente eles estavam enfrentando um período de falta de chuva, né? Pois havia pouco trigo, a agricultura estava completamente comprometida, né? A gente pode ver lá no livro, ver em Ageu 1, de 9 a 11, né? E no meio de tudo isso havia alguns judeus com melhor condição econômica que estavam emprestando dinheiro aos seus compatriotas com altos juros. Olha que situação, né? E quando eles não podiam pagar, pegavam seus filhos e vendiam como escravo. Vejam só, ainda pessoas utilizando do seu poder econômico para ainda assim querer ganhar mais dinheiro, querer tirar lucro com toda essa situação, né? Parece que nos dias atuais a gente não tem visto isso, né? Uma pequena ironia aqui. Então, assim, sabendo disso, Neemias ele ficou extremamente indignado e, como sempre, ele se posicionou novamente para resolver essa questão de maneira definitiva. O que ele fez? Ele fez uma assembleia, ele reuniu todas as pessoas ali e primeiramente, ele repreendeu esses credores. Ele repreendeu, chamou todo mundo ali, repreendeu publicamente e eles ficaram envergonhados. Isso mesmo, ele conseguiu de uma maneira política, de uma maneira sábia, envergonhar esses credores, né? E deu o seu próprio exemplo
né? Como governador da província, Neemias ele possuía inúmeros direitos. Então ele abriu mão de todos os direitos para que o povo não sofresse opressão financeira, né? Por fim, ele estabelece novas regras de financiamento e determina a devolução dos bens, dos filhos e dos juros pagos pelo povo, né? E essa assembleia que ouviu a proposta dele disse amém. Amém quer dizer assim seja, concordando, né? Inclusive os credores que foram reprovados, aqueles que ficaram envergonhados, eles confirmaram essa situação, essa assembleia de Neemias, né? E eles se comprometeram a fazer exatamente o que foi proposto ali na assembleia. Então o capítulo 5 ele vai se encerrar com as palavras de Neemias descrevendo o seu procedimento como homem, cidadão e líder, né? Então vamos lá entender um pouquinho do capítulo 5. A gente divide ele em 3 partes. Aqui a gente pode dividir ele em capítulo 1 ao 6, a gente fala do escassez e dos problemas sociais, do versículo 7 ao 13, e no capítulo 5, do versículo 14 ao 19, a gente coloca Neemias exemplo a ser seguido. Então, só lembrando, na primeira divisão a gente fala sobre escassez, a indignação de Neemias e Neemias sendo um exemplo a ser seguido. Então vamos lá rapidinho no versículo de 1 a 6. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivo. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Versículo 4, e havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. E aí no versículo 5, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outro. No versículo 6, quando ouvi a reclamação e a essas acusações, fiquei furioso. Aí nos versículos de 7 a 13, a indignação de Neemias, né? Ele fica completamente aqui indignado. Aqui eu faço um resumo para com que a gente possa ter um tempo aí para fazer uma avaliação juntos, né? Depois você pode dar uma lidinha no versículo de 7 a 13 aí em sua casa, que ele faz um resumo justamente disso, sobre a indignação, isso que eu comentei com vocês ali no início, né? Ele ficou indignado, né? Ele chama as pessoas ali para fazer uma assembleia e ali ele tenta resolver e consegue resolver. E aí nos versículos de 14 a 19, Neemias ele coloca assim um exemplo para ser seguido. Aqui eu quero dar um foco rapidinho e ler rapidamente esses versículos. Versículo 14. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Olha só, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além da comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Versículo 16. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram remidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Versículo 17. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nossas vizinhas que vinham nos visitar. Versículo 18. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 dos melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Versículo 19. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Neemias ele mostra claramente, né, o exemplo dele próprio. Ele pega ele como exemplo, né? Ele encerra com as palavras descrevendo seu procedimento como homem, cidadão e líder.
Então, ele, na oração, ele coloca assim, o seu amor a Deus e pelo seu povo. Então, ele diz assim, lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo, né? Então, olha só que mensagem bonita que Neemias deixa para nós, né? Ele trabalha num contexto realmente muito difícil, né? O capítulo 4 mostra ali as oposições, ele teve que ser uma pessoa muito estratégica para ele conseguir superar isso daí, e muitas vezes ele tinha que buscar forças para ele em Deus, né? E também, de uma certa forma, além de ser estratégico, motivar as pessoas que estavam ali, né? E olha só no capítulo 5, ele mostra o período de escassez. As pessoas também viviam esse período de escassez, os problemas sociais, né? As castas sociais começaram a aparecer ali, né? E aqueles mais ricos começaram a se aproveitar dos mais pobres, e Neemias teve que vir combater isso. Então, olha só que exemplo de líder que Neemias está sendo para nós até aqui no capítulo 5, né? Realmente Neemias tem se tornado um líder que faz a diferença, né? E você, nos dias de hoje, quando você tem enfrentado situações, você tem seguido esse exemplo de Neemias, ou você tem feito como muitos que fazem parte aí de uma geração mimimi que reclama e muitas vezes não encontra, não apresenta solução, né? E olha só o que Neemias deixa aqui pra gente. Ele começa o livro dele orando. Ele entra com momentos de zombaria, que ele precisa de estratégia, vai orar. Entra aí com situações de escassez, Deus está ali falando com ele. Então, vamos colocar o joelho no chão e vamos seguir exemplo de Neemias, sem mimimi. Vamos juntos orar, buscar a Deus, porque Deus nos deu uma ferramenta poderosa para com que nós pudéssemos alcançar os nossos objetivos. E assim Neemias tem alcançado os seus objetivos. Com oração, planejamento, firmeza e dedicação, ele vai caminhando na construção do muro que Deus colocou ali no seu coração. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nesses 2 capítulos. Realmente Neemias tem deixado um exemplo muito bom para as nossas vidas. Deus abençoe, encontro você na celebração presencial de amanhã, aqui em Orlando, às 11 horas da manhã. Fique agora com o nosso momento infantil, o IBNU Kids. Olá, criançada, sou a tia Andressa. E hoje eu me dá continuidade. Vocês lembram que Luiz tinha uma missão? E a missão era ir para a escola nova? Vamos lá saber? Luiz chegou na escola nova, foi apresentado para todo mundo. Só que tinha uns meninos que começaram a cochichar, falar dele e rir dele. E eles não estavam entendendo nada. Eles foram pro intervalo, almoçar, começou o lanchinho. E quando chegou no intervalo, esses meninos começaram a cochichar de novo e rir dele, e colocaram o apelido dele de Bola de Neve. Luiz ficou muito triste. Então, eles foram para a sala. Chegou lá, Luiz estava chorando na sala, só que não estava sabendo o que estava acontecendo. Foi então, quando ele foi para a sua casa, Luiz foi triste, chorando, não sabia o que estava acontecendo, e foi falando com Deus. Deus, por que eles estão rindo de mim? Será que eu tô feia? Será que eu tô fedendo? O que acontece que eles estão rindo de mim? Luiz foi muito triste. E aí, no meio do caminho da sua casa, tinha uma placa escrita de um sabão que deixava limpa tudo. E Luiz achou que, comprando esse sabão, iria ser amigo dos meninos. Será que ia ser amigo dos meninos? Vamos ficar sabendo na próxima semana. Quando chegou em casa, a mãe de Luiz chamou ele para conversar, perguntar como foi seu dia. E tudo que falava, ele só balançava a cabeça, falando que estava tudo bem.
que estava tudo bem, que foi bem na escola, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E ele não queria contar para sua mãe. Então, a gente vai saber na próxima semana o que aconteceu. Será que ele vai contar para sua mãe? Vamos lá saber. E o versículo de hoje é: lava-me e ficarei limpo. Salmo 5:1-7. Agora é a vez de vocês. Muito bem! Lava-me e ficarei limpo. Salmo 5:1-7. Vamos lá fechar nossos olhinhos, conversar com Deus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, mais um sábado abençoado. Que essa história de Luiz possa ser bem feliz, que dê tudo certo, que só tu nos ama. Você nos ama de qualquer maneira, Senhor. E obrigado por tudo, Senhor. E que abençoe cada um que está assistindo, cada criança que está assistindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado por você ter conectado a nossa celebração desse sábado. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com os louvores, momento de oração e também com a meditação da palavra no estudo de Neemias. Espero te encontrar amanhã na IBNU Flórida, aqui em Orlando. O endereço aparece aqui embaixo. Estamos nos reunindo às 11 horas da manhã, todos os domingos. E aqui online aos sábados. Te encontro lá. Deus abençoe.